pessoal, na aula de hoje nós iremos trabalhar os agentes modeladores do relevo. Aí nós vamos começar pelos agentes endógenos, também conhecido como os agentes internos. Nós temos três agentes endógenos e esses agentes eles vão contribuir para o processo de formações ou de mudanças de estruturas geológicas, que são as placas tectônicas, os asbalos sísmicos e o vulcanismo. Então vamos começar pelas placas tectônicas. Só lembrando que as placas tectônicas são estruturas que formam a crosta terrestre ou a litosfera. Então vamos ter aí um emaranhado de estruturas geológicas, onde essas placas tectônicas, seja ela continental, seja ela oceânica, elas irão gerar três ações diferentes no nosso planeta. Claro que essas placas tectônicas, elas irão se movimentar devido ao calor presente no manto e no núcleo. Então, se você tem calor, você tem energia. Se você tem energia, você vai ter movimento. Então, essas placas tectônicas se comportam dessas seguintes maneiras. Primeiro, as placas tectônicas conservativas e convergentes. São placas tectônicas que se atritam. Então, as placas convergentes, elas são representadas por uma seta que dá a ideia de choque entre essas placas. Só lembrando que, se for uma placa continental e uma placa oceânica, a placa oceânica ela é mais pesada do que a continental. Então, vamos imaginar aqui que a placa continental só ergue, a placa oceânica desce. Então, nós chamamos esse processo de subducção. Por exemplo, a placa dinásica oceânica e a placa sul-americana continental. O choque entre essas duas placas geraram a Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno. Então, todos os grandes dobramentos modernos são criados através do choque de placas tectônicas, principalmente as placas convergentes. Então, a sul-americana continental só ergue, a násica oceânica desce. Então, processo de subducção. Então, a continental só ergue, formando aí a Cordilheira dos Andes. As placas conservativas são placas também que provocam tremores pelo atrito. Então, essas placas, elas simplesmente se atritam, ou no sentido de atrito, ou nesse sentido. Então, elas sempre vão provocar esses tremores. Já as placas tectônicas divergentes, como o próprio nome fala, divergente, se repelem. É aquelas placas tectônicas que se afastam. Ao se afastarem, elas irão contribuir para o processo de formações das ilhas, porque eu tenho duas placas em sentido opostos. Essa placa, ao se abrir, ela vai soerguer dela magma, e esse magma vai entrar em contato com a água, vai começando solidificando. Então, com o passar de milhares e milhares de anos, eu tenho o processo de formação de uma ilha oceânica. Ou se esse processo de divergência, esse magma não for suficiente para ultrapassar a borda oceânica, nós temos aí a formação de ilhas dentro do oceano, não visível praticamente ao olho, e essas ilhas são chamadas de dossais. Então, são as cadeias de montanhas no fundo do oceano, dossais. Quando esse processo acontece de divergência, que esse magma sai, aí nós temos um processo de uma formação de uma ilha oceânica. Então, as placas tectônicas, elas são agentes modeladores e formadores de estruturas geológicas. Aí nós temos uma curiosidade em relação ao sul do continente africano. As placas tectônicas são placas divergentes, mas nós temos um dobramento moderno, que são os montes Drakensberg. Então, a coisa mais aceitável, plausível possível, é que no sul do continente africano existe um esguincho de lava no processo de formação, que esse esguincho de lava só ergueu essa crosta do sul do continente africano, já que as placas, em sua maioria, são placas divergentes. Só lembrando que as duas placas conservativas e convergentes contribuem para a formação dos dobramentos modernos, que são cadeias de montanhas. No Brasil, nós não temos dobramentos modernos, tá, pessoal? O Brasil tem uma estrutura geológica antiga,
desgastada, e nós ficamos bem no centro de uma placa tectônica. O atrito se dá na borda, nós ficamos no centro dessa placa. Então nós não temos a estrutura geológica conhecida como dobramentos modernos. Já os abalos sísmicos, também conhecidos como terremotos ou os nossos maremotos. Então, ao se chocar essas duas placas, nós temos a questão do abalo, onde nesses abalos sísmicos nós temos duas escalas. A escala de Mercalli, ela vai medir o grau de destruição provocado por esse abalo. A escala Richter, ela vai medir o grau de intensidade, tá? O grau de intensidade. Então é bom a gente sempre lembrar também de uma coisa, que existe o epicentro e o hipocentro. O hipocentro está lá embaixo no subsolo, é onde há o atrito das placas. Essa energia ela é liberada e ela chega aqui na superfície, que nós chamamos de epicentro. Professor, no Brasil tem terremoto? Sim, nós temos terremoto quase todos os dias no Brasil. Só que os nossos terremotos são de pequena magnitude. Por que são pequenos? Magnitude? Porque nós ficamos no centro, onde o choque se dá, a energia liberada maior em suas bordas, que fica afastada do território brasileiro. Então não é que a gente não tenha abalo sísmico, tá, pessoal? Temos, só que são abalos de pequenas intensidades, tá? E o vulcanismo. Olha só, quando os vulcões entram em erupção, ao derramar ali o seu magma, eles irão formar as nossas rochas magmáticas. Aqui no Brasil, nós temos uma estrutura geológica antiga, então nossos vulcões estão extintos. Então, se o vulcão passar em média 10 mil anos sem entrar em erupção, a tendência é ele não mais eruptar. E observa o seguinte, que nós temos uma cadeia de vulcões ativos nas bordas da placa que circunda o Oceano Pacífico. É chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, onde nós temos essa atividade sísmica muito elevada. Agora, o grande problema dessas erupções constantes, além da destruição de um determinado local, se essa lava chegar, por exemplo, no oceano, então a tendência é ter uma acidez atmosférica e automaticamente uma acidez no nível das chuvas, né? Nós sabemos que toda chuva é ácida, tem que seja bem leve, mas ela é ácida, e que essas erupções constantes vão gerar uma acidez muito grande na chuva e automaticamente ocasionar desequilíbrios ambientais. Sem falar que o perigo que essas estruturas ocasionam quando entram em erupção. A fumaça também vai contribuir, porque vai liberar a questão do enxofre, que é o agente contribuinte para a chuva ácida, tá, pessoal? Então, até a próxima.